Atenção, tá na hora de você investir e ganhar dividendos em dólar também. Essa é minha obrigação aqui nesse vídeo, fazer com que você entenda esses 5 motivos, essa urgência para você também começar a ganhar dinheiro em dólar. É muito importante. Eu estou muito empolgado em compartilhar esse vídeo aqui com vocês hoje, porque eu peguei vários estudos, vários cálculos gráficos aqui para te mostrar que sim, você também precisa investir em dólar. Ganhar dividendos por causa desses 5 motivos que eu vou colocar aqui a partir de agora. Presta atenção nesse primeiro aqui, eu vou compartilhar esse gráfico na tela e você vai ver o impacto do dólar, tá? Esse gráfico aqui, essa linha azul, é a valorização do dólar contra o real aí nos últimos 5 anos. Então você pode ver aí que ficou muito acima do CDI, né, que é a nossa taxa Selic, nossa taxa livre de risco, digamos assim, e muito maior também que o IPCA, que é a inflação que corrói nosso poder de compra todos os dias. Então aqui a gente tem uma valorização do dólar de 65,7% ao longo desses últimos 5 anos. Então, o primeiro motivo para você também investir em dólar a partir de agora, não perca mais tempo, você vai sair desse vídeo aqui um investidor ou uma investidora global, tenho certeza disso. Primeiro motivo, então, é essa proteção e essa valorização do dólar, tá bom? A gente pode investir também, se proteger dessa alta gigante, né, que o dólar ele impacta em vários produtos do nosso dia a dia também, tanto produtos de tecnologia quanto commodities, né, matéria-prima. Então, é uma proteção ao mesmo tempo que a gente pode ganhar com isso também. E o segundo ponto importante aqui para investir também no exterior é a questão da previsibilidade, tá bom? Lá nos Estados Unidos, o maior mercado de capital do mundo, que nós temos acesso para investir lá também com facilidade, ele é muito tradicional, muito histórico e muito previsível. Então vou até compartilhar agora minha tela aqui novamente, que é muito comum a gente ver essa ideia dos calendários de dividendos aí, dá para ganhar dividendos todos os meses comprando algumas ações. Aqui nesse exemplo que eu estou compartilhando no site, por exemplo, quem comprou ações da Nike, da Apple, da 3M, da FedEx, da Starbucks, da Nasdaq, da Pepsi, da Procter & Gamble, enfim, todas essas empresas aqui têm o calendário, porque normalmente lá elas distribuem seus dividendos a cada 3 meses. Então, para o americano, é muito comum pensar no plano de aposentadoria dele ganhando dividendos. Tá? Porque é muito previsível. Essas empresas que eu mostrei aqui na tela para você, óbvio que são um exemplo, não são recomendações de compra, até porque essas aqui não são as que pagam mais dividendos, né, que eu coloquei na tela. E nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar algumas opções de dividendos em dólar com mais de 12% ao ano aí de rentabilidade. Fica até o final do vídeo que você vai gostar. E ainda aqui dentro desse site, eu entrei num ranking, tá? Eu fiz um filtro, uma pesquisa aqui para compartilhar com vocês alguns nomes que estão pagando muitos dividendos em dólar, tá? Então, qual que é o filtro que eu fiz? Então, empresas listadas nos Estados Unidos que paguem mais do que 4 vezes ao ano, ou seja, mais do que esse costume trimestral americano. Então, a gente vai ver aqui opções que pagam todos os meses e que paguem mais do que 4% ao ano. Então, aqui a gente já pode pensar em 2 maneiras de ganhar dividendos em dólar todos os meses, né? Uma delas é, como eu mostrei agora há pouco, fazer uma cesta, né, de ações diferentes, sendo que cada uma delas paga em determinado mês, né, porque é muito previsível, ou então você pode comprar uma dessas alternativas de investimento aqui, que elas sim pagam todos os meses. Quer ver um exemplo? Existe um REIT, que seria uma espécie de um fundo imobiliário norte-americano, que é esse daqui, ó, ele se chama SL Green. Eu vou até compartilhar algumas imagens aí na tela. Ele é um REIT de lajes corporativas, escritórios de Nova York, tá bom? E ele paga todos os meses, que é o que a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Todos esses dinheirinhos verdes aqui quer dizer que é dia de pagamento, né? Mês de pagamento, tá? E ele tá impressionante com um dividend yield ali de 13,86% ao ano, tá? Isso é algo completamente fora da curva para padrões norte-americanos, tá? Daqui a pouco eu volto aqui nessa lista, porque a gente tem outros REITs que a gente pode conversar aqui, mas quero falar especificamente aqui do SLG. Então eu vou entrar lá no site da minha corretora,
que é a Avenue, né, que ela é especializada em brasileiros para investir nos Estados Unidos, e eu vou clicar aqui logo para a gente ver sobre esse REIT, sobre esse fundo aí especificamente, tá? Então é só clicar aqui SLG, que pronto, a gente já consegue acessar todas as informações sobre esse ativo, esse investimento. Então, claramente, você viu que é muito fácil investir também no mercado norte-americano. Nós, brasileiros, aqui não temos dificuldades nenhuma, porque a Avenue proporciona isso para a gente. E por isso que eu sou muito fã do trabalho deles e sempre deixo o link na descrição para você também abrir sua conta lá, beleza? E aí, o que a gente já consegue ver sobre o SLG nesse momento, tá? 9 pontos, então aqui de uma nota de 1 a 10, esse aqui seria um consenso de mercado, está com uma nota 9, então a maioria dos analistas lá de Wall Street, lá dos Estados Unidos, estão otimistas com esse fundo aqui. E aí eu quero mostrar esse gráfico, para quê? Para a gente entender por que esse dividendo está tão alto. É porque a cota despencou, né? O pessoal lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, está batendo muito nesses ativos imobiliários que são de escritórios, né? Então, escritórios lá de Nova York ou escritórios aqui de São Paulo, a gente vai ver que tem uma similaridade ali. Todo mundo está meio pessimista quanto à questão de aluguel, questão das pessoas trabalharem mais como home office, tá? Só que aí o mercado, ele bateu demais no SLG, na minha opinião, e também na opinião desses analistas que eu mostrei aqui, que está com consenso de nota 9, né? Na minha opinião, eles bateram até demais, né? Então, se a gente olhar um gráfico aqui, olha só, tem uma queda aqui, vamos traçar o gráfico de quase 50%, ó, 45% de queda. Então, é um fundo aí que aparentemente ele está barato nesse momento, porque o mercado bateu muito nele, tá? E é óbvio que se você quiser comprar esse ou qualquer outro ativo aí listado nos Estados Unidos, pela Avenue você vai clicar aqui em comprar, coloca o valor que você quer, né? Então, por exemplo, a partir de $5 já dá para investir e pronto. Aí você compra e começa a ganhar esses dividendos todos os meses. Mas vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre o SLG ainda. Vou voltar aqui nesse outro site, porque a gente começa a ver a previsibilidade desses pagamentos, tá? Então a gente consegue ver esse histórico de pagamento, né, desse dividendo do SLG. Então a gente vê que nos últimos anos, tá, mesmo com pandemia, que foi lá em 2020, ele está pagando, né? E a estimativa é que ele continue pagando bem aí $3,8 para cada uma cota, né, nos próximos anos, nos próximos meses, por isso está com esse dividendo tão alto. E o legal aqui é que a gente consegue ver que essa barra azul mais clara aqui significa que foi um dividendo extraordinário, digamos assim, fora da curva, né? Provavelmente esse fundo aqui, ele deve ter vendido alguns imóveis e aí deu um lucro maior e por isso distribuiu um dividendo maior também, por isso, mais uma vez aí comprovando que esse 13,8 aí, nesse caso, é um dividendo fora da curva. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? O que é um motivo de preocupação quando você investe em dividendos nos Estados Unidos? É se ele está com histórico negativo, né? Então, por exemplo, o primeiro dessa lista aqui, um outro REIT, né, que é o ARR, é residencial, olha só o histórico de dividendo dele que está acontecendo. Despencando muito. Aí é preocupante você investir num fundo desse, né? Está pagando 17% de dividend yield, obviamente porque ele está com bastante problema. Então esse primeiro ponto aqui do nosso vídeo a gente consegue ver o quê? Que os REITs, eles são excelentes pagadores de dividendos, né? E aí a gente começa a ver até outras opções, por exemplo, ó, o LTC Properties também paga todos os meses, como vocês estão vendo aí na tela, um dividendo anual aí de 5,2, né? Um dividendo menor do que o outro que eu mostrei aqui antes, só que ele muito previsível também, tá? E mais do que previsível, dividendos crescentes aí ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, tá? Assim como a gente também tem o STAG, que é do setor industrial, e o Realty Income, que é do setor ali um pouco mais de varejo. E olha aí que bonito, né, esse gráfico aqui, dividendos históricos e crescentes. É assim que você ganha dinheiro em dólar, quando você tem esses dividendos crescentes, que é justamente esse nosso terceiro tópico aqui, o terceiro motivo para você investir em dólar. Falei dessa previsibilidade, agora, mais do que pagar sempre, o importante é que esse dividendo cresce todos os anos, são dividendos crescentes.
Isso é muito comum. Tem várias e várias, mais de 100 empresas lá nos Estados Unidos que têm esses dividendos crescentes aí há muitos e muitos anos. Inclusive, existe uma categoria de investimentos lá, anota esse nome aí, que são as Dividend Aristocrats, tá? Que seria o quê? Basicamente, as aristocratas dos dividendos. Vou colocar aí na tela como exemplo para você ver esses nomes como você conhece muito bem. Coca-Cola, Procter & Gamble, 3M, Johnson & Johnson, a Altria, são empresas que pagam dividendos crescentes há mais de 25 anos, tá? Então, pensando nessa maquininha, nesse reloginho de cair dinheiro na conta todos os meses, em empresas históricas e líderes mundiais, é muito, muito interessante. E vou colocar aí na tela agora essa lista para você dar uma olhada. Também fiz uma lista aqui para mostrar para vocês, falei que tinha muito conteúdo nesse vídeo aí, acompanha até o final que tem muito mais. Quem que são as principais que estão pagando mais aí as empresas, né? O primeiro lugar dessa lista então é a Old Republic, tá? Que é uma empresa de seguros lá de Chicago, nos Estados Unidos. Olha que impressionante, ela paga dividendos crescentes, ou seja, todo ano um pouquinho mais, há 41 anos consecutivos. É muito estável, muito previsível. É um tipo de investimento aí com certa segurança, mesmo que a gente esteja falando de bolsa de valores. E está com dividendo aí super alto, 8,69% ao ano, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, o histórico, sempre um reloginho pagando sempre, embora esse dividendo aí tão alto que eu mostrei agora há pouco de 8,64%, a gente pode ver aqui nessas barras azuis mais claras, foi um dividendo extraordinário, né? Algo aconteceu na empresa que ele pagou um pouquinho mais. Só que a gente pode ver aqui no segundo lugar dessa lista, a Altria, que é muito, muito mais previsível, né? Essa daqui é uma empresa que está pagando 8,09%, tá? Não é pouca coisa, e já é uma Dividend Aristocrat, porque paga há 52 anos seguidos dividendos crescentes, tá? Essa aqui é uma empresa de tabaco, né? Ela vende cigarros, mais ou menos. E passando aqui na lista rapidamente para te dar mais algumas ideias de investimento, temos a 3M, que é muito conhecida, há 64 anos pagando muitos dividendos. Quero ressaltar também que existem empresas de outros países que são negociadas nos Estados Unidos, como a Novartis, né? Que é uma empresa do setor de farmácia, né? Ela é suíça também, paga há 25 anos consecutivos dividendos crescentes, está com um dividendo aqui de 3,9% nesse exato momento. Temos empresas aí muito famosas também, como ExxonMobil, como a Chevron, né, que são empresas de energia muito focada em petróleo, tá bom? Bastante pagadoras, e eu quero fazer um destaque especial aqui para essa que está aparecendo na tela agora. Johnson & Johnson, tá? Ela paga um dividendo crescente há 60 anos, tá? Olha aí o reloginho, que bonito, né? Muita gente é aposentada porque investiu nessa empresa. Um dividend yield aí relativamente baixo, né? Se a gente olhar, 2,69. Mas quero ressaltar agora um outro ponto com vocês nesse vídeo. A valorização. Essas empresas, elas têm uma tendência de crescimento gigante. Quer ver o gráfico da Johnson & Johnson? Olha só, a gente está falando aqui, ó, de um crescimento de 5.843% em toda a sua história. Mas tudo bem, se a gente pegar mais ou menos aí, desde 1992, um crescimento de 1.199%, tá? Então tem muita gente aposentada com essa ação aqui da Johnson & Johnson, não importa tanto esse dividend yield agora, desse momento, que está 2,69. O que importa é que é uma empresa sólida, crescente, líder de mercado que entrega valor para o seu acionista. Então, além do dividendo mensal caindo na sua conta sempre, que é muito legal e importante, essas ações, boas pagadoras de dividendos, têm uma tendência claríssima de valorização também. Então, se alguém te falar que empresa norte-americana que paga muito dividendo, ela não cresce, essa pessoa está falando errado, tá? Porque o potencial de crescimento, de valorização, é muito grande. Inclusive, tem um outro estudo que eu quero compartilhar com vocês agora, que foi feito por Jeremy Siegel, tá? Esse aqui é um histórico de mais ou menos aí 60 anos, onde ele mostra que as empresas que pagam mais dividendos nesse período também foram as empresas que cresceram mais, inclusive cresceram mais do que a média das principais ações da Bolsa Americana, tá? A média, que é o S&P 500, cresceu 10,6% aí ao ano nesse período. As ações melhores pagadoras de dividendos cresceram 12,8%, inclusive
com menos volatilidade, que a gente consegue ver aqui pelo beta de 0,93, ou seja, a relação risco-retorno foi muito vantajosa. Então eu sei que você já está interessado, já está praticamente convencido que você tem que investir em dividendos em dólar agora também, mas a gente tem o nosso quinto motivo, o quinto tópico desse vídeo aqui, que é a rentabilidade, né? A gente também pode falar de dividendos altos, ok? Além da valorização, também tem opções que pagam aí acima de 12% ao ano em dividendos. Até mostrei agora há pouco aí, eu vou colocar na tela de novo, o REIT, né, o SL Green, né, como um exemplo, mas existe uma outra opção que eu gosto também, e você que já tem conta aberta na Avenue já consegue ver, é aqui, ó, clique em análise, depois em seleção Avenue, tá? Porque aqui tem algumas ideias de investimento muito boas, e você clicando aqui em baixar a edição do Seleção Avenue, você vai na aba onde está focado em dividendos, e aqui a gente tem uma opção extremamente rentável, que é esse ETF aqui que se chama XYLD, que está pagando nesse momento 12,76% ao ano ali de dividendos, mais que 1% ao mês. Ou seja, dá para ter dividendos altos também. E você consegue ter uma ideia dessa de investimentos e também colocar na prática, investir, porque a Avenue permite isso, tá bom? Então, mais uma vez, eu deixo o link aqui na descrição para você conseguir acessar esse documento que eu estou mostrando aqui na tela. Ele é gratuito para quem é correntista. Então, pega o meu link que está aqui embaixo para você abrir conta também e começar a ganhar seus dividendos em dólar. E além disso, além desse dividendo altíssimo, como eu já mostrei que a gente tem algumas opções aí na tela, mas também o importante é o quê? O reinvestimento dos dividendos. Mais um estudo, mais um gráfico aqui importantíssimo que pode mudar a sua cabeça. A partir de agora, já está na tela aí um exemplo da Coca-Cola, ok? Que é uma das ações melhores pagadoras de dividendos e seguras que existem na Bolsa Americana. Olha que impressionante, está em inglês aqui, mas eu vou traduzir para vocês. Quem comprou 40 dólares, ou seja, quem comprou uma ação lá em 1919, tá? Que custava 40 dólares ali da Coca-Cola e reinvestiu os dividendos, tem hoje um patrimônio de 9 milhões e 800 mil. Quem não reinvestiu os dividendos, sabe quanto tem? Muito menos, 341 mil só. Tá vendo esse gráfico aqui na tela? Ao invés de ter 340 mil, essa pessoa que reinvestiu os dividendos ali sempre tem 9,8 milhões, ou seja, muito mais. Vou colocar esse outro gráfico aqui na tela que fica mais impressionante ainda quando a gente vê essas duas opções, esses dois jeitos diferentes. Aqui um período menor, tá? Esse gráfico com o vermelho mais escuro, então a partir de 1962 é o patrimônio dessa pessoa que reinvestiu os dividendos. Olha como está muito mais alto que esse marrom aqui clarinho, que é a pessoa que não reinvestiu. Então você coloca essa máquina para trabalhar por você, recebe os dividendos, reinveste, isso vai ficando muito maior, é um crescimento exponencial. Então não tem mais jeito, está na hora de você colocar o seu dinheiro para render também, porque ganhar em dólar é muito interessante. Proteção, valorização, rentabilidade, previsibilidade, enfim, um mercado com muitas opções além do que a gente já tem aqui no Brasil. Então essa diversificação entre Brasil e Estados Unidos, tenho certeza que vai fazer você ganhar o jogo também, ok? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao time.